E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das coisas mais fascinantes que existem. Dentro do corpo humano, opera uma verdadeira planta de processamento químico, totalmente automatizada, o sistema secretor do trato gastrointestinal. Vamos direto ao ponto porque a forma como a gente extrai energia do mundo exterior envolve uma engenharia e uma logística química absolutamente brilhantes, tudo focado nessas funções secretoras. Para começar a nossa conversa, tem um grande mistério aqui. Pensa só numa coisa. Essa nossa fábrica lida o dia inteiro com substâncias super corrosivas e enzimas super potentes. A gente está falando de fluidos que conseguem quebrar e derreter pedaços inteiros de carne. Então, como esse maquinário biológico consegue dar conta disso sem destruir a si mesmo? O que impede os nossos órgãos de simplesmente se autodigerirem? A resposta está na precisão milimétrica das nossas secreções, e é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. O nosso mapa de exploração de hoje passa por 3 grandes áreas. Primeiro, a planta da fábrica. Depois, o centro de comando. E, em seguida, a gente vai visitar 3 estações essenciais: o misturador, o tanque de ácido e os neutralizadores e emulsificantes. Então, bora começar com os princípios gerais da nossa planta química. Olha só, da boca até o final do trajeto, o canal é revestido por bilhões de células secretoras. E o princípio básico que comanda tudo isso é um verdadeiro cabo de guerra, um conflito biológico constante. De um lado, a gente tem uma missão super agressiva, digerir o alimento jogando um caminhão de enzimas fortíssimas em cima dele. Mas do outro lado, tem uma missão de defesa urgente, proteger o maquinário. E é aí que entram as células caliciformes que ficam espalhadas por toda a parede, soltando muco sem parar. Esse muco é literalmente um escudo escorregadio, uma barreira física que impede que a fábrica seja corroída pelos seus próprios produtos químicos. Entendido o princípio básico, vamos dar uma olhada em como as coisas são controladas no nosso centro de comando. Nenhuma fábrica automatizada e inteligente funciona sem um painel de controle, certo? O nosso intestino é tão cheio de neurônios que muita gente até chama de segundo cérebro, e os botões de ligar e desligar são fascinantes. O sistema parasimpático é o botão de ligar. Sabe quando bate aquele cheiro de comida boa e dá água na boca na hora? Pois é, o cérebro manda o sinal e a fábrica começa a esquentar os motores. Já o sistema simpático é o botão de desligar. Se acontecer um estresse gigante, um susto, ou se você estiver um treino muito pesado, o corpo corta a energia da digestão para focar nos músculos e no coração. A fábrica literalmente congela as operações. Com a fábrica ligada, vamos fazer as secreções por região. Nossa primeira parada, estação 1, o misturador, que são as nossas regiões salivares. A primeira modificação química da comida acontece logo de cara, na boca. E a escala de produção aqui é um absurdo. 1 litro. Sim, essa é a quantidade média de saliva que a gente produz todos os dias. Isso daria para encher garrafas ao longo da semana. E essa saliva toda não serve só para umedecer a comida, não. Esse mar de saliva tá lá para criar o bolo alimentar e agir como uma mangueira de alta pressão cheia de anticorpos, lavando as bactérias patogênicas e dando o pontapé inicial na digestão química. Tudo isso é orquestrado pelas glândulas parótidas, submandibulares e sublinguais, trabalhando em equipe. Elas soltam uma enzima chamada pitialina, que é uma alfa-amilase. Na prática, isso quer dizer que quando a gente dá uma mordida num pão ou numa batata, a digestão não espera chegar lá no estômago. Ela já começa imediatamente, bem ali, enquanto a gente está mastigando. O próprio ato de mastigar já mistura perfeitamente as enzimas com o alimento. Um trabalho incrível. Saindo do misturador, a comida desce e chegamos à estação 2, o tanque de ácido, o mundo das secreções gástricas. O alimento desce pelo esôfago e cai de longe no ambiente químico mais hostil do corpo humano, o estômago. O pH do ácido ali dentro pode bater a incrível marca de 0,8. Para colocar isso em perspectiva, o nosso sangue arterial é quase neutro. Um pH de 0,8 quer dizer que o estômago concentra uma quantidade de íons de hidrogênio inacreditáveis 3 milhões de vezes maior do que a do nosso sangue. É choque de acidez total. Mas aí volta o mistério inicial. Como o corpo faz isso sem derreter tudo ao redor? Bom, se a gente der um zoom microscópico na parede do estômago, vai ver que ela é cheia de buracos, uns poços super profundos chamados de glândulas gástricas. E é lá no fundo desses túneis, bem protegidos da superfície principal, que as células ficam bombeando esses produtos químicos altamente perigosos.
E dentro desses poços existe uma divisão de tarefas muito rigorosa. 3 equipes de células sustentam a operação. As células mucosas produzem o nosso escudo físico, as células principais soltam o pepsinogênio, que vai ser o quebrador de proteínas, e as poderosas células parietais injetam o famoso ácido clorídrico, o HCl, junto com um fator intrínseco essencial para a gente conseguir absorver vitamina B12 depois. Tudo conversando o tempo todo através de mensageiros químicos para ninguém sair do ritmo. Mas tem uma sacada genial aqui. Já que nós somos feitos de proteína, como que a enzima que dissolve proteína não dissolve as células que acabaram de fabricar ela? A resposta é o conceito dos zimogênios. A enzima é produzida num formato completamente adormecido, inativo. Sabe quando você dá uma canetinha com a tampa para uma criança? Pois é, enquanto a caneta estiver tampada, as paredes da sua casa estão a salvo. A enzima viaja com essa tampa molecular e não faz estrago nenhum na fábrica. E olha como essa tampa é arrancada de um jeito perfeito. O pepsinogênio sai da célula super seguro, a trava de segurança só é desativada quando ele cai de cabeça lá no tanque principal, cheio daquele ácido clorídrico. O choque com o ácido extremo literalmente quebra, cliva um pedaço dessa molécula. Sem esse pedaço, a molécula diminui e acorda na sua versão monstrona, a pepsina. E aí sim, ativa e letal, ela começa a devorar as proteínas da nossa refeição. Mas peraí, o que protege a parede do tanque grande onde essa pepsina feroz já está trabalhando solta? É o nosso escudo final. Lembra do muco? Ele cobre o estômago inteiro numa camada muito grossa. Só que a mágica de verdade é que junto com esse muco sai uma carga enorme de bicarbonato alcalino. Então, se o ácido furar o bloqueio físico e ameaçar encostar na parede, ele toma um banho de bicarbonato na hora e é neutralizado. É um resgate contínuo. Se passar do escudo físico, para no escudo químico. Ufa! Passamos pelo tanque, agora vamos para a estação 3, neutralizadores e emulsificantes, a parceria perfeita entre o pâncreas, o fígado e os intestinos. Quando o trabalho bruto do estômago termina, aquela massa ácida perigosa chamada quimo desce e entra no delicado intestino delgado, o duodeno. Gente, o intestino não tem a mesma proteção pesada do estômago. Se o ácido ficar ali, as úlceras são certas. Então, o pâncreas exócrino entra em cena como uma grande equipe de resgate, jogando um verdadeiro caminhão de água e bicarbonato para apagar esse incêndio ácido na hora. Ao mesmo tempo, ele aproveita para mandar um batalhão de novas enzimas inativas. E, novamente, uma enzima localizada na parede do próprio intestino ativa o primeiro da fila, criando uma cascata maravilhosa que termina de digerir de vez as gorduras, proteínas e carboidratos. Agora, e se rolar um erro no sistema e essas enzimas do pâncreas acordarem cedo demais, ainda dentro do duto pancreático? Seria uma tragédia. O pâncreas ia começar a comer a si mesmo, gerando uma pancreatite aguda severa. Para evitar isso de qualquer jeito, o pâncreas fabrica e solta ao mesmo tempo uma substância chamada inibidor de tripsina. É literalmente um botão de segurança, uma trava de emergência biológica para impedir qualquer ativação dentro de casa. Que engenharia absurda, fala a verdade. Mas como o pâncreas acerta no que precisa mandar a cada momento? Fácil. O intestino dedura o que está chegando usando sensores sensacionais. Se o estômago despejar muito ácido, o hormônio secretina percebe, viaja pelo sangue e dá o recado. Ei, pâncreas, manda bicarbonato urgente. Mas, se a carga for lotada de gordura e proteína, quem grita é a colecistocinina. Alerta, libera as enzimas agora. O maquinário só trabalha quando a demanda é muito específica. Para fechar a conta, as gorduras precisam de uma ajudinha extra. É aí que a majestade, o fígado, aparece. Ele produz a bile sem parar, que fica guardadinha e concentrada ali na vesícula biliar. Quando você come aquele alimento rico em lipídios, a vesícula se espreme e joga a bile na área. Os sais biliares funcionam exatamente, sem exagero, como o detergente que a gente usa para lavar a panela. Eles quebram a tensão superficial daquelas bolhas de gordura enormes e transformam tudo em gotículas minúsculas. Assim, as enzimas conseguem entrar na sujeira e processar a gordura muito mais fácil. Entender essa máquina inteira rodando traz a gente de volta àquela reflexão inicial sobre os controles de comando. A gente viu que o nosso sistema de alerta desliga essa fábrica num piscar de olhos quando percebe perigo ou muito esforço. Pensa comigo, vivendo numa sociedade acelerada, cheia de prazos, ansiedade e refeições engolidas correndo, será que a gente não está sabotando nossa própria orquestra química o tempo todo? Estresse crônico trava as engrenagens dessa fábrica. Compreender como a nossa biologia opera no detalhe é a chave principal para a gente aprender a respeitar o nosso próprio corpo. Muito obrigado por me acompanhar em mais essa explicação. Espero que tenham achado tão fascinante quanto eu. E até a próxima análise visual.